Boa tarde, nono ano. Como vocês estão? Todos bem? Que maravilha, não é? Mais uma aula de arte. Sejam muito bem-vindos à aula de arte de hoje, certo? Hoje nós continuaremos trabalhando nosso capítulo 5, a dança como expressão do corpo e da alma, né? Um assunto bem interessante, que nós já estudamos um pouco da história da dança, como ela é presente no nosso meio, como que ela chega a nós, como que ela evoluiu, como a gente pode dançar de maneiras diferentes. Nós podemos dançar em grupo, individualmente, em dupla, não é verdade? E que nós temos vários ritmos também, e que de repente cada ritmo musical, cada dança, ela expressa um sentimento diferente, tá? Hoje eu peço que vocês abram o livro, por favor, na página 74. Nós vamos primeiro analisar uma obra que está na página 74, uma obra do pintor Henri Matisse, de 1909, A Dança. Então vejam só, hoje nós representamos o movimento de N maneiras, fazendo vídeo, bumerangues, né? E infinidade de meios tecnológicos que nós temos para fazer isso. Só que bem antes, lá no século passado, em 1909, Henri Matisse ele representa o movimento e a dança em uma obra, uma pintura, uma obra estática, parada. E ele conseguiu conferir ideia de movimento a essa obra, tá? Vocês estão vendo agora a obra. Percebam que nós temos aí 5 dançarinos, né, na composição da obra. Eles estão de mãos dadas, dispostos em um círculo, mais para oval, na verdade. Um pouco inclinado para a direita. Não é um círculo que se fecha totalmente, porque nós temos alguns aí que não estão de mãos dadas, certo? Alguns bailarinos, eles não estão com as mãos unidas. A gente percebe que eles têm movimento, porque cada bailarino está numa posição diferente, né? Vejam aí, as pernas, o curvamento do corpo, os braços, indicam essa ideia de movimento. A gente consegue ver que há na imagem, né, a figura de uma mulher mais encurvada para dentro do círculo, o que indica que eles estão realmente se movimentando, sugere esse sentido de ponteiros de relógio mesmo, tá? E a gente consegue perceber que tem ritmo por conta desse movimento que é feito dentro da figura, né, dentro da pintura. E aí nós temos a curvatura da mulher, como eu falei para vocês, que ela está na tentativa de alcançar a mão do companheiro, né, que está fazendo o mesmo movimento, se inclinando também, mas ele está se inclinando para trás e esticando a mão, né? Então esse espaço é fechado, a gente consegue ver que eles estão realmente de mãos dadas. Nessa obra a gente consegue perceber que a dança, ela pode ser dançada no coletivo, né? Nós já estudamos isso, mas a obra confirma que existem danças circulares, como nós vimos na aula anterior, e que se dançam coletivamente, né? Henri Matisse, né? Quando os estudiosos, os críticos de arte estudam essa obra, eles dizem que ele observou as filhas de um pescador que estavam brincando à beira do mar. Enquanto os pais estavam pescando, as crianças estavam brincando, né, dançando lá, dançando em roda, cantigas de roda. E aí ele representou essa obra nessa pintura, né, esse momento que ele conseguiu perceber. Então vejam que a dança, ela é presente na vida do ser humano, mesmo que não seja algo que você esteja realmente premeditando fazer, né? Uma brincadeira, a gente movimenta o corpo. Isso é comum do ser humano, certo? E aí, tá pedindo para vocês ouvirem a música Ciranda, né? Pede para fazer em dupla, então vocês vão chamar alguém de casa e vão simular aí que vocês estão se movimentando de maneira desgovernada, né? Dançando mesmo sem seguir nenhuma coreografia, tá? É a atividade da página 74. Depois vocês vão colocar o que vocês sentiram, certo? Durante esse movimento, tá bom? Então, são respostas pessoais. E aí, nós vamos lá para a página 75, onde nós temos ampliando o conhecimento, que eu pedi que vocês conceituassem as palavras, né? Aí nós temos adereço. Eu já falei para vocês que o adereço é um objeto, um enfeite, uma peça que a gente usa como adorno, né? Como enfeite, como ornamento, certo? Esses adereços geralmente fazem parte das danças, né? A coreografia, que são os movimentos que nós realizamos para compor uma dança, movimentos e passos
que compõem uma dança, o repertório, que é um conjunto de músicas que são cantadas, e o movimento, que é mover-se, é o mesmo ato de se mover, certo? Após isso, nós temos o vivenciando o tema, tá? Nós vamos poder vivenciar esse tema, que é a dança, como expressão do corpo e da alma. Então, a gente percebe que muitas vezes nosso colega está triste, cansado, alegre, pelas expressões, mas também pelo movimento que ele faz com o corpo. Então, a gente consegue se comunicar pelo corpo. Lembram que eu falei isso para vocês? Lembram que eu comentei bastante do hormônio que nós liberamos ao dançar, o hormônio da alegria, da felicidade, do prazer. Isso é muito importante, né, pra gente. A gente se desconecta desse mundo cheio de problemas, de tecnologias, e a gente passa a se ouvir o corpo. Então, a dança ela vai conectar as pessoas, mesmo que exista uma distância entre elas. É uma maneira de conectar a gente a nós mesmos. Bem interessante isso, né? Um possível motivo para isso também é o fato de que a melodia nos leva a lugares que às vezes a gente não vai no dia a dia. Então, a gente realiza movimentos na dança que nós não realizamos no nosso dia a dia. Então, sentir o som, ouvir, se deixar levar pela melodia, deixar o corpo se mover livremente, é uma forma muito sincera de dançarmos. E eu gostaria muito que vocês realizassem essa prática, colocassem uma música e se movessem ao som da música, a melodia, sem se preocupar que está alguém olhando para você, sem se preocupar em seguir uma coreografia que já existe, mas você realmente deixar o seu corpo livre para se movimentar aí na sua casa, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha casa também. E depois, vamos para a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje é bem interessante. Além de dançar, nós iremos assistir a um filme. O filme que nós iremos assistir é Billy Elliot, do ano de 2000, né? Ele conta a história de Billy, um meninozinho que descobre o balé, e aí ele consegue compreender tanto talento que ele tinha para essa dança, né? Só que o pai dele tinha um desejo de que ele fosse lutador de boxe. Olha que discrepância, lutador de boxe e dançarino de balé. E aí ele vai ter que lutar contra a família, a sociedade também, porque a gente sabe do preconceito que existe, mas ele vai mostrar a importância da gente entender e aceitar o nosso corpo, não é verdade? E também entender a importância daquilo para nós, porque para o pai dele, o importante era fazer boxe, mas isso não deixava ele feliz, tá? Então, essa é uma proposta de filme que o livro traz, e eu trago mais uma para vocês. É um outro filme chamado Primeira Posição, né? Aí nós vamos ver 6 adolescentes que têm uma paixão e um esforço pela dança, e eles vão ter uma competição de jovens bailarinos, né? A maior competição do mundo, a Youth America Grand Prix. Nem sei se pronunciei direito, professora Luana, né? Que me desculpe aí, ferimento à língua inglesa. É um documentário, certo? E aí nós vamos ver como personagem, uma das principais, é uma menina de 14 anos que perde os pais, ela vai ser adotada, é negra. Então, ela vai ter uma luta, né, pelo fim do preconceito dentro do balé, principalmente de pessoas negras, tá? Porque o balé, por muito tempo, ele foi uma dança elitista, né, que era realmente característica de pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, pessoas brancas, tá? Então, também trabalha essa questão do preconceito, que é bem importante a gente conhecer, é interessante, e que a gente também tem uma posição sobre esse assunto, né? Nós, desde crianças, nós dançamos, né? Até falei para vocês em sala de aula que uma das primeiras coisas que a criança aprende é a dançar. Ela sente o som. E a gente vai crescendo e vai ficando meio que tímido em relação a isso. Dançar onde tem muitas pessoas, como a atividade que nós realizamos na sala, né? Toquei vários ritmos musicais. Alguns dançaram, outros não. Uns se empolgaram bem. Então, o conceito de dança, ele traz isso mesmo, essa vivência real, para a gente conhecer que a dança, ela é uma forma de expressão, ela é arte, e ela faz com que o nosso corpo compreenda e possa evoluir. Porque quando a gente alimenta a nossa alma, todo o resto segue bem alimentado, não é verdade, gente? Então, eu vou deixar os links dos filmes para vocês, certo? Após o filme,
eu vou lançar uma atividade para vocês, mas eu vou lançar essa atividade provavelmente amanhã, que é quando vocês já deverão ter assistido ao filme. Então, vocês vão tirar o restante da tarde de hoje para assistir ao filme, certo? E realizar o momento de dança de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a nossa atividade, mas qualquer dúvida, lembrem-se, estou à disposição no grupo do WhatsApp ou no PV, tá bom, meus queridos? Dancem, dancem, dancem e dancem com a alma, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.